Meus amigos, o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, tem 35 anos e é o mais jovem a ocupar a presidência da casa. A reportagem é de Daniel Lian. Com 35 anos, Hugo Mota é o deputado mais jovem a ser eleito presidente da Câmara após a redemocratização. Minhas amigas e meus amigos, tenho a humildade de reconhecer que podemos e temos de nos aperfeiçoar sempre. Mas tenho absoluta certeza também que o passado é um caminho sem volta, pois sabemos todos muito bem aonde termina. Termina na destruição da política, no colapso da democracia. E isso não podemos mais correr o risco de experimentar. Tem razão os que pregam por mais transparência. Sou o primeiro dessa fila. Sou a favor de uma radicalização quando falamos da transparência nas contas que são, por definição, públicas. Temos hoje tecnologias nas plataformas digitais capazes de acompanhar em tempo real cada centavo despendido por todos os poderes. Porque este parlamento, responsável que é pelo orçamento, como determina a Constituição, não oferecer à sociedade uma plataforma integrada de todos os poderes, todos, para que os brasileiros e as brasileiras possam acompanhar todas as despesas em tempo real de todos os poderes. Transparência total a todos. A sociedade brasileira agradece. A praça, sempre lembremos, é dos três e não de um nem de dois poderes. E quando não é dos três, não é a praça da democracia. Nascido em 11 de setembro de 1989 em João Pessoa, Hugo Mota Vanderlei da Nóbrega é médico. Filiado ao Republicanos, ele começou cedo na política e exerce atualmente o 4º mandato como deputado federal. Na última eleição, foi o mais votado na Paraíba, superando a marca de 158 mil votos. Na primeira vez que tomou posse na Câmara, em 2011, Hugo Mota era o deputado mais jovem, aos 21 anos, idade mínima para assumir o cargo. Ganhou notoriedade em 2015, quando presidiu a CPI da Petrobras, que investigou as denúncias feitas pela Operação Lava Jato. Na pandemia, Mota relatou a proposta do orçamento de guerra criada para flexibilizar regras fiscais no enfrentamento à Covid-19. Fundado em 2005, o Republicanos de Mota também é o partido mais jovem a ganhar uma eleição para a presidência da Câmara. Até então, o cargo só havia sido ocupado por deputados de partidos criados na década de 1980, após o fim do regime bipartidário e com a volta da democracia. Tá aí o perfil de Hugo Mota, o novo presidente da Câmara dos Deputados, na reportagem do Daniel Lian. O que esperar de Jess Peixoto, vendo essa história, a origem da Paraíba, o deputado federal mais votado na Paraíba. Ele foi deputado no primeiro ano em que poderia ser, com 21 anos de idade. E foi o presidente agora da Câmara dos Deputados também no primeiro ano em que poderia ser, com 35 anos de idade. Hugo Mota, paraibano, presidente da Câmara. Então, Koba, Hugo Mota, ele nasce num berço político. A família dele está na política dentro do Brasil há muito tempo mesmo. E ele cresceu vendo essa política ser feita e teve sucesso na política desde o começo, com apoio ali que teve, obviamente, dentro de casa. Chegando ao ponto de ser relator de CPIs importantes, como a da Petrobras, mas também até mesmo do orçamento de guerra ali na pandemia. Ele, que é um MDBista de coração, fica muito claro, menciona Ulisses Guimarães no discurso em vários momentos, mas que por conta de uma configuração partidária acabou indo para o Republicanos. E lá conheceu Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, deputado federal aqui por São Paulo, que seria o nome do Republicanos para a Câmara dos Deputados, para a presidência. E aí, na verdade, houve uma inversão. Marcos Pereira abençoou e cuidou para que, na verdade, Hugo Mota fosse o candidato. Vale mencionar que, para quem acha que Hugo Mota é o candidato
candidato do Lira desde o começo, isso não é verdade. É o Elmar Nascimento, do União Brasil. E esse acordo foi feito na eleição passada do Lira para a presidência da casa, onde ele contou com 464 votos e com este acordo de que o sucessor seria Elmar Nascimento. Só que o que acontece? O Hugo Motta tem um trânsito muito melhor na casa. Ele é visto como um cara que comunica muito bem, que fala muito bem e que tem muitos bons aliados. No comparativo, o Elmar é uma pessoa que tem gente que aponta que é difícil. Não à toa, quando o Lira trocou de Elmar para Hugo Motta, o Elmar até disse à imprensa abertamente: perdi meu melhor amigo. Então, houve uma troca por parte do Lira para um nome que ele viu que seria mais viável. Por quê? Porque o Hugo Motta também contava não só com o apoio do Republicanos, mas de Podemos e vários outros partidos, e também uma visão do governo federal que preferia o Hugo Motta do que, de fato, o Elmar Nascimento. Então, isso foi um grande drama dentro da casa, mas, na verdade, o Lira, ele tem aqui uma configuração quase de aceite e realmente notou, o jovem é muito competente de fato, e o apoiou. Mas o que é também interessante a gente notar? O primeiro agradecimento no discurso não é a Lira, não é a ninguém. É a Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Porque foi com ele, com a bênção dele, com a articulação dele, lá atrás, há mais de 6 meses, como o favorito era o Elmar Nascimento, que este nome se tornou viável. Então, há uma leitura possível aqui que Elmar Nascimento só não é presidente porque Marcos Pereira abriu mão para que Hugo Motta o fosse. E como a gente pode esperar a gestão do Hugo Motta, ou Acácio Miranda, ele que é do Republicanos, que tem o Tarcísio de Freitas, que é alguém que pode ser um presidenciável, mas, por outro lado, ele tem origem no MDB, que é um partido um pouco mais fisiológico, mais caracterizado por ser esse de centro, base do presidente Lula, com ministérios inclusive. E aí? A gente até falou sobre isso ontem, Koba. Ele está no Republicanos por uma ocasião. Por uma questão regional da Paraíba. Então ele e a sua família, a Jazz bem disse, ele é de uma família política, a avó é deputada estadual há 8, 9 mandatos, o seu pai já é prefeito pela 3ª, 4ª vez. Então, por uma questão regional, ele migrou do MDB para o Republicanos. Então ele não é um Republicanos raiz. O Republicanos ganha relevância, pelo menos no papel, por conta disso. Tem o presidente da Câmara dos Deputados e tem o governador do principal estado da federação. Mas eu acho que a situação dos dois é muito parecida. Eles estão temporariamente no Republicanos. Eles não nutrem esse amor pelo Republicanos. Eu acho, e a Jazz até falou no off aqui que viveu, acho que seria interessante ouvi-la, porque o Hugo Motta foi da tropa de choque do Eduardo Cunha. Estavam os dois no MDB. Se nós lembrarmos, na votação do Eduardo Cunha, que cassou o mandato do Eduardo Cunha, da cassação do Eduardo Cunha, nós tivemos 42 deputados que não apareceram. Hugo Motta estava entre eles. Aquela era a tropa de choque do Eduardo Cunha. Lira não estava nessa tropa de choque. Hugo Motta estava. Então isso denota uma proximidade maior, no meu entendimento, do Motta com o Eduardo Cunha do que com o Lira, efetivamente. Tanto que o Marcos Pereira, que é o grande líder do partido, abriu mão da própria candidatura em prol do Hugo Motta. Não é segredo. É do sujo pro mal lavado, né? É do Eduardo Cunha pro Lira. Eu tava entusiasmado com o tal do Hugo Motta. Tá mas não é segredo. Pacheco. O Acácio traz uma questão que é muito interessante. Até mesmo um bastidor da festa que aconteceu ali, a festa de despedida do Lira na residência oficial, que é uma belíssima residência que o Hugo Motta agora herdará. Uma foto que marcou é o Lira ao lado o Lira conversando com o Hugo Motta e o Eduardo Cunha ao lado com a filha. O Cunha é uma figura ainda muito presente. Eu sei que talvez você que está nos escutando pensa, mas o Eduardo Cunha, ele é deputado? Não, ele não é. Mas a filha dele é deputada, é uma deputada que tem conseguido um certo destaque. Por quê? Porque o Eduardo Cunha ainda é uma figura presente na política nacional, nos bastidores, principalmente dentro do partido que o Hugo Motta está, que é o Republicanos. Ele que estava no União Brasil e agora está no Republicanos. Então, o que é a grande configuração aí por trás? O Hugo Motta, ele vai ter uma presidência, o discurso dele é esse, de uma presidência mais voltada aos parlamentares.
parlamentares. O Lira, em muitos momentos, foi criticado, até tinha uma piadinha no Congresso Nacional, que é regimento interno Arthur Lira. Por quê? Porque em dados momentos ele tomava decisões que eram meras interpretações, e o presidente da Câmara e do Senado tem muito poder, e fazia uma bagunça ali. E o Eduardo Cunha, na memória de muitos parlamentares, até mesmo dos mais fisiológicos, foi um bom presidente, porque ele sabia perceber muito melhor as demandas do próprio parlamento e responder a elas. O Hugo Motta teve um discurso que mostra um certo alinhamento com o Eduardo Cunha no que tange a forma de gestão. E ele é, de fato, próximo ao Eduardo Cunha. Provavelmente, o Eduardo Cunha abriu muitas portas lá atrás e ainda será o mentor agora. Então, para você que achava que o Eduardo Cunha não está vivo na política, ele está muito vivo e muito vitorioso nesse momento. Achei que você está triste com esse histórico aí, dessas proximidades, Eduardo Cunha, Arthur Lira, com o Hugo Motta. Olha... Por que você está triste? É porque o Eduardo Cunha lá atrás, próximo do Hugo Motta, foi quem admitiu o processo de impeachment da presidente Dilma? Esse precedente pega, hein? O Eduardo Cunha, ele sempre foi... Ele sempre representou o que há de pior na política brasileira. Mas não tem a ver com esse episódio, não? Não, o episódio da Dilma Rousseff é o seguinte, é muito simples. O PT errou, porque a política é negociação. Falei aqui, e às vezes frases feitas dizem muita coisa, política é a arte do possível. Ali no governo Dilma, o PT errou ao não proteger o Eduardo Cunha. Né? O Eduardo Cunha estava sob ataque e o PT jogou ele aos leões. Ele deu o troco e abriu o processo contra a Dilma. Mas não é por isso, não, que... Quer dizer, também por isso eu acho ele... Foi sincero, Pachecão, foi. Acho que ele é um elemento pernicioso. Mas não só por isso. Ele é uma pessoa... Ele tem a vida dele... que permeia a vida dele, me desculpem, não é algo que me pareça muito limpo nem transparente. Ele tem uma vida política que é bastante controvertida, né, Jess? É um cara que ele sempre teve aliado aos próprios interesses. Ele é um deputado, foi um deputado de si mesmo, né? Dentre aquelas figuras que, infelizmente, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro nos trouxe Eduardo Cunha, o Rio de Janeiro nos trouxe Roberto Jefferson. Hoje esses homens, eles foram espargidos da política brasileira, mas dentro dessa oligarquia que eles criaram, o Jefferson tem a Cristiane Brasil, que é filha dele, o Eduardo Cunha tem a filha dele, que o representa, né, no Congresso. Tudo isso, para mim, é muito triste porque denota uma certa imaturidade do nosso eleitorado. Só para deixar claro, Eduardo Cunha enfrentou diversos processos, inclusive condenações em primeira, segunda instância, mas não tem nenhuma condenação definitiva, porque ele teve as suas condenações anuladas no âmbito da Operação Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal. Então, de acordo com a lei, ficha limpa foi, inclusive, candidato. A lambança da Lava Jato, que fez lambança, não só lá no estado do Paraná e no Rio Grande do Sul, como fez uma lambança enorme no Rio de Janeiro. Né? A Lava Jato no Rio de Janeiro, aquele juiz de má memória, nem me lembro do nome dele, Bretas, ele é pior que o Sérgio Moro. Só fez bobagem. Fala, Cássio. Posso só fazer justiça aqui? O Roberto Jefferson teve um final político trágico, continua vivo, mas sua carreira política eu acho que acabou. Mas a gente precisa fazer justiça. O Roberto Jefferson foi um dos maiores oradores da história do nosso Congresso Nacional. Aquele depoimento do Roberto Jefferson pré-mensalão em termos de técnica e oratória é perfeito. Mas o Roberto Jefferson, a história do Roberto Jefferson é a seguinte: ele era um advogado do júri, do Tribunal do Júri, na Baixada Fluminense nos anos 70. O Tribunal do Júri, para nós advogados, é onde a gente pode exercer, né, com maior liberdade a profissão. E aí o Roberto Jefferson foi para um desses programas populares de final de tarde, ele apresentava o programa Armado.
E ele tinha essa oratória, e aí ele foi eleito deputado federal com base nesse programa de fim de tarde. Ele é o inaugurador, ele é o precursor do Datena e desse tipo de gente. Ele apresentava o programa armado. Então é uma boa oratória, mas é uma oratória do mal. Eu me lembro... Calma, Pacheco. Me lembro dele. Sai daí, Zé! Você vai implicar um homem inocente. Será que a E Polícia outra, Federal... ele criou o termo mensalão. Mensalão nunca existiu. Eita, Pacheco, aí é polêmica. Nunca existiu mensalão. Aí nós vamos fazer um programa só disso, hein, Pacheco? Mensalão é uma lenda brasileira, é um saci pererê, é uma mula sem cabeça. Ele criou esse termo. Igual o Petrolão, né? Petrolão também é uma barbaridade. Tá certo. Daí nós vamos fazer um programa só disso. Lembrando que o Roberto Jefferson, ele sempre esteve do lado do mal. Roberto Jefferson foi tropa de choque, Fernando Collor. Fernando Collor, o chefe da tropa de choque do Fernando Collor era o Roberto Jefferson. Que é um grande orador também, Fernando Collor. Fernando Collor é um bom orador. Pantomima, patuscada, eu posso aproveitar a oportunidade aqui, já que ele falou de Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri hoje não é uma das oportunidades que o advogado tem de exercer, é a única, porque o CNJ acabou com a sustentação oral, que é um outro absurdo. Esse país está acabando com a justiça nesse país. O CNJ disse, tem uma resolução do CNJ, que o advogado, ao invés de fazer a sustentação oral, que é um exercício, é um esgotamento do exercício do amplo direito de defesa, do amplo direito também de acusação, que ele está exercendo, é a palavra final do seu constituinte, o CNJ agora falou, não, a critério de cada um dos tribunais do país, o tribunal vai poder determinar que o advogado mande a sustentação oral gravada num pendrive. Quem que vai ouvir esse pendrive? Quem tem pendrive? E outra, se você está ali na sustentação oral, nesse exercício da profissão de advogado, e o exercício da profissão de advogado não é uma coisa que eu estou dizendo em nosso favor. É em favor do camarada que me contratou, de que está sendo processado ou de que está processando alguém. Quer dizer, eu não posso... Por exemplo, se o desembargador fala ali uma bobagem no julgamento, eu não estou presente, porque eu mandei minha sustentação ali por pendrive, eu não posso intervir e falar, olha... Desculpe, excelência, mas aqui está errado. Então, assim, estão acabando com a advocacia no Brasil. Isso é muito grave. Os advogados têm todos que se colocar contra essa resolução do CNJ, porque o jurisdicionando o cidadão é o principal prejudicado. Né? Sim. Outro dia teve, viu, Coba, só para encerrar esse assunto, outro dia... O advogado subiu a sustentação oral dele às 23 horas e 58 minutos. Ele falou 10 minutos na sustentação. 00:02 tinha a decisão publicada no site do Tribunal de Justiça. Então isso é uma vergonha. É porque o desembargador estava esperando e ouviu em 2x, não, em 4x. Ouviu em 4x. Claro, isso é uma barbaridade. Isso aí é a lei Vampeta. Segundo o Leonardo Sica, isso é a lei Vampeta. O desembargador finge que ouve e o advogado finge que é ouvido. E aí fica tudo certo. Vai lá, Cássio. No assunto aqui que a gente estava falando sobre o Mota. Eu até me perdi com essa ponderação emocionada do Pachecão. Mas, enfim, o Hugo Mota, a gente falava, e acho que vale reiterar, ele é muito mais Cunha do que Lira. Uma parcela considerável dos deputados que foram responsáveis pela sua candidatura e pela sua vitória, eles têm um DNA do Cunha e não um DNA do Lira. Mas eu acho que isso não será um impeditivo para o bom trato do Poder Executivo com a Câmara dos Deputados. Até porque, fazendo justiça, a briga do Cunha era uma briga pessoal com a Dilma e da Dilma pessoal com o Cunha e acabou afetando todo. Mas, no final das contas, eu disse lá atrás e reitero, Hugo Mota será mais afável no trato que Davi Alcolumbre. Para fechar, assunto Hugo Mota, Henrique Kriegner. Com certeza ele vai ser mais afável e mais aberto aí, talvez, ao que chamam de diálogo, né? Mas que tem uma conotação aí bastante negativa. Já visto a festa que aconteceu depois da posse, né? Na cerimônia ali, na votação, na eleição, teve uma festa em comemoração e que aí todos os veículos já estão noticiando das danças que aconteceram. Era PT com PL, era pessoas famosas ali na pista de dança, deputados dançando, conversando debaixo
debaixo das árvores, e pessoas que se batem nas redes sociais ou mesmo ali na plenária e de repente agora são amiguinhos de festa, né? Então, acho que esse vai ser um cenário muito do bastidor, que a gente já sabe o que acontece em Brasília, mas vai se atenuar agora. E o discurso do Hugo Motta, na minha opinião, deixou muito a desejar, porém, teve um lado que ele falou positivo, que foi a questão da economia, coisa que claro, salva devido à proporção, né? O Alcolumbre nem tocou nesse ponto, mas o Hugo Motta trouxe quais são os arranjos legislativos que são necessários de serem feitos para que a economia volte a crescer, sabendo que essa aí é uma das maiores dores, se não a maior dor do momento, e que vai pautar as eleições de 2026 também. Então, acho que isso mostrou um pouco do que poderia vir, apesar do discurso ter sido bastante fraco. E até um ponto nisso, no discurso dele, ele fala sobre transparência no orçamento público. Quando ele fala isso, ele está falando da situação das emendas. Só que o que é interessante? Ele defende a transparência, mas ele lembra que se valer para um poder, tem que valer para todos. Esta também é uma mensagem em relação às tratativas e cobranças do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas e uma leve cutucada. Ele fala, a praça dos poderes é dos três, não é de um só. Então ele teve um discurso ali, ele todo embebido de poesias, né? O H do Congresso, o H do nome dele, falando de Mandela, falou ali do Ulisses Guimarães, terminou. Falou 30 vezes. Ainda estou aqui. Ele tem um quadro do Ulisses Guimarães. E ele lançou o Rudel, né? Vocês viram que ele lançou o Rudel nas redes sociais. Acho que é Rudel que pronuncia. Que ele falou, olha, muita gente está chegando nas minhas redes sociais, eu vou ser o primeiro presidente da Câmara que tem uma rede social ativa, não vou envelhecer no cargo, então você não precisa mais ir no Google, vem aqui descobrir no Rudel. Ulisses Guimarães, Ulisses Guimarães, que é o pai da redemocratização, o pai da democracia do Brasil, mas talvez as novas gerações não saibam. Ulisses Guimarães era de centro-direita, como Tancredo Neves era de centro-direita, né? A redemocratização, ela foi um acordo, né? Dos militares com a centro-direita no Brasil. Deveria ter dito José Sarney aí também, mas por alguma razão se omitiu. José Sarney foi um prócer da ditadura, né? E se tornou o homem da transição. Todo mundo, né, Pacheco, contribuiu para o Brasil, assim, era da direita ou um pouquinho mais perto dela. Na história a gente vê dessa maneira. Não, mas muita gente da esquerda contribuiu para o Brasil, mais do que o presidente Lula, ninguém. Contribuiu para atrasar. Né? Para atrasar, o camarada saiu do governo. Melhor ter um quadro do Ulisses Guimarães. 87% dos votos. Eu prefiro o time Ele foi eleito, reeleito, fez a eleição da sucessora, que foi reeleita e sofreu um golpe. Vamos lá. Aí, um outro programa sobre o golpe, falaremos também, o suposto golpe, né? Vamos lá.